Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia do quadro Lucas Malman Responde, lembrando sempre que eu abro no meu Instagram uma vez por mês um espaço para que vocês enviem as dúvidas de vocês e elas são respondidas aqui no canal. Gostaria de te pedir antes de mais nada para que tu curta o canal, se inscreva e acione as notificações, para que tu possa receber os conteúdos assim que eles forem postados. Bom pessoal, a primeira dúvida então é do Antônio Santos 2018. Qual a diferença da tilápia para outros peixes na dieta? Bom, gente, então assim, a tilápia, ela é uma proteína, assim como o frango, como carne, etc. Porém, cada proteína tem um aminograma diferente, que é aquela constituição de aminoácidos que formam essa proteína. Então, a tilápia, quando comparada a outros peixes, ela tem um aminograma diferente e também, além disso, quando comparado, por exemplo, a salmão, ela tem um teor de gordura diferente. Então, não é porque ela é uma proteína que ela é exatamente igual aos outros tipos de proteína. Outro fator importante também que nós gostamos de utilizar a tilápia na dieta é que a tilápia ela tem um efeito muito interessante na questão diurética, então ela auxilia também na perda da retenção hídrica. A Cat Baso mandou assim, açúcar, sim ou não? Particularmente eu não sou a favor do consumo de açúcar, tá? Devido a uma questão primeiro de saúde, tá? E também por uma questão de conseguir que o paciente se mantenha em dieta. Algo que nós percebemos bastante na prática clínica é que aquele paciente que tem o costume de comer açúcar, comer doces, quando para e acaba tendo algum deslize em virtude de comer o açúcar, para voltar para a dieta é muito difícil. Então, particularmente, eu sempre peço que meus pacientes, até em refeições livres, evitarem o açúcar. A Cat Baso também mandou outra pergunta aqui. Como tratar compulsão alimentar? Gente, as pessoas que têm compulsão alimentar, o principal fator é tentar fazer uma dieta de uma forma consistente e principalmente sem passar fome, que é algo que eu tento passar bastante para os meus pacientes. Então, um estilo de dieta muito bom para quem tem compulsão alimentar é aquela dieta no modelo pulse feeding, aquela alimentação pulsátil ao longo do dia. Por tu estar fazendo um fracionamento alimentar, um fracionamento das refeições ao longo do dia, isso acaba diminuindo a chance de tu ter compulsão alimentar. Outra estratégia interessante é estar utilizando alimentos de baixo índice glicêmico por diminuírem o tempo de esvaziamento gástrico e com isso também está diminuindo a questão da fome. Então, tendo uma dieta bem elaborada, estratégias bem elaboradas, nós conseguimos sim dar uma modulada e cuidar bastante dessa questão de compulsão alimentar. Geralmente a compulsão alimentar está ligada a restrições feitas de maneira errada. O Adriano Bernardi Santos mandou aqui, resistência à insulina, o que comer? Aquele paciente, então, que apresenta resistência à insulina, e isso nós verificamos através do exame laboratorial, são pacientes que normalmente na dieta nós acabamos utilizando uma quantidade menor de carboidrato na dieta e principalmente carboidratos de índice glicêmico baixo. Outra estratégia interessante quando você vai utilizar alimentos de alto índice glicêmico é tu estar modulando o índice glicêmico do alimento. Então hoje, através da alimentação, através da nutrição, nós conseguimos modular o índice glicêmico dos alimentos. Então o principal fator para quem tem uma resistência periférica à insulina é estar cuidando do carboidrato e modulando esse carboidrato de uma maneira inteligente na dieta. O Maurício ADM13. Os shakes que substituem as refeições são eficazes para auxiliar no emagrecimento? Bom, Maurício, assim, o emagrecimento, a perda de gordura, ela se dá através de cálculo calórico. Então eu preciso gastar mais calorias do que eu consumo. Automaticamente, se tu tomar shakes que tem um valor calórico baixo, tu vai acabar emagrecendo, vai acabar perdendo gordura, a fim do gasto calórico que tu vai estar tendo ser superior à ingesta calórica que tu vai estar tendo. O importante dentro da fase de emagrecimento é tu ver a qualidade desse emagrecimento e principalmente a resposta hormonal que cada alimento repercute. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo restrições calóricas de uma maneira errada, até conseguem emagrecer, mas depois recuperam tudo ou fazem uma bagunça hormonal muito grande no organismo. Então eu te indicaria não se preocupar em questão de shakes, se preocupar sim em comer o que é certo e principalmente o que nós chamamos de nutrient timing, o tempo de cada nutriente. Tu comer o nutriente certo, na hora certa e na quantidade certa.
E nunca shakes emagrecedores vão ser superiores à comida. Sempre dê preferência à comida. Se tu comer o que for certo, na hora certa, na quantidade certa, tu vai colher os resultados que tu busca e principalmente serão resultados sustentáveis. Bom, o Alexandre _K perguntou aqui, ó, é válido consumir multivitamínicos? Bom, gente, então assim, ó, os multivitamínicos, para quem não sabe, são suplementos alimentares à base de vitaminas e minerais. Na grande maioria dos multivitamínicos, eles reúnem todas as vitaminas e minerais. O que poucas pessoas sabem é que nós temos no nosso corpo uma biodisponibilidade de vitaminas e minerais. O que isso significa? Nós temos vitaminas e minerais que concorrem entre eles. Então, tu nunca vai conseguir ter uma real absorção de todas as vitaminas e minerais que estão no multivitamínico. O multivitamínico, ele acaba sendo interessante em alguns casos, mas principalmente uma alimentação bem equilibrada, uma alimentação com legumes, verduras, frutas, etc. Tu acaba colhendo todos os benefícios que tu precisa. Então o multivitamínico, ele pode ser utilizado, ele é utilizado, mas dependendo da estratégia. Geralmente as pessoas têm banalizado um pouco o uso do multivitamínico e principalmente substituindo o consumo de frutas, verduras, legumes por esse suplemento, e isso sim é algo errado de se fazer. O Diego.coma Vegetais perguntou: capacidade metabólica, por onde tu seguia? Insulina, TSH, abraço. Bom, Diegão, então assim, ó, a capacidade metabólica a gente acaba seguindo bastante, principalmente pelos exames laboratoriais, tá? Então, como citou ali, TSH, insulina, são marcadores muito importantes, tá? Mas eu gosto muito também de frisar que a gente nunca pode deixar de lado o relato clínico e a análise clínica do paciente. Então, fazendo a junção tanto dos exames laboratoriais como do quadro clínico do paciente, o que ele apresenta, aí sim é um bom diagnóstico. Eu não gosto nunca de me guiar somente por um ou somente por outro. Eu acho que o que dá certo é a junção tanto dos exames laboratoriais como o que o paciente apresenta na prática clínica. A Pietra LFS, o que tu acha da dieta flexível? Bom, Pietra, assim, ó, eu particularmente não gosto, tá, da dieta flexível. Eu acho que a dieta flexível é um estilo de dieta que despreza muitos fatores importantes que nós temos dentro da nutrição. Então, hoje, particularmente, eu bato muito em cima da tecla de fazer uma nutrição de uma forma individual, uma nutrição de forma inteligente, levando em conta a resposta hormonal, levando em conta a repercussão hormonal que cada alimento gera. Quando nós falamos em dieta flexível, nós falamos muito em cálculo, e eu acredito que a nutrição está longe de ser simplesmente um cálculo dietético, um cálculo de macronutrientes, porque senão qualquer um pega uma calculadora e monta uma dieta. Então, particularmente, eu não gosto da dieta flexível, não é um estilo de dieta que eu acabe trabalhando aqui no consultório. A Bruna.Olsen perguntou: qual a proporção recomendada de proteína carbo para o emagrecimento? Então, assim, Bruna, a quantidade de proteína, tá? Nós temos ali uma taxa máxima de absorção que varia conforme o sexo, principalmente, tá? Mas ela gira ali em torno de 20 a 40 gramas por refeição e quantidades de 1,6, podendo chegar até 3,5 gramas por quilograma de peso, dependendo da fase da dieta. Mas a quantidade de carboidrato é algo que não tem uma regra. A quantidade de carboidrato vai muito de acordo com a individualidade de cada paciente. Porém, o que dá certo dentro da perda de gordura, do emagrecimento, é o gasto calórico. Então, tu precisa gastar mais calorias e consumir menos. Essa base calórica é o que vai direcionar a dieta, seja para perda de gordura ou para o ganho de massa muscular. Depois desse cálculo calórico, sim, entra um cálculo dos macronutrientes. Então, dentro da proteína, como eu falei, nós temos esses valores hoje dentro da literatura, mas a quantidade de carboidrato vai variar muito de acordo com a individualidade de cada paciente. O Neraldo Rodrigues perguntou aqui: não sei se enquadra, mas o que você acha sobre jejum intermitente? Bom, Neraldo, assim, ó, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre jejum intermitente, vou deixar o link aqui em cima, basta tu clicar que tu vai ser direcionado para lá. Mas respondendo rapidamente, o jejum intermitente é uma estratégia de dieta, eu acho interessante utilizar dependendo da fase dietética que cada um tiver. E vai depender muito do objetivo e principalmente do paciente. Tem pacientes que se enquadram bem nessa estratégia, tem pacientes que podem estar desenvolvendo uma compulsão alimentar devido à restrição pelo período de tempo. Então acessa lá, clica no link ali que aí tu vai ser direcionado e vai ter mais informações a respeito do jejum intermitente.
Bom, gente, essas foram as perguntas então selecionadas aqui pelo canal. Gostaria de pedir mais uma vez para que tu te inscreva, acione as notificações e me segue nas redes sociais. Lembrando a vocês que eu abro uma vez por mês no meu Instagram um espaço para que vocês enviem as perguntas de vocês para elas serem respondidas aqui no canal. Vou estar te aguardando no próximo vídeo.